continuidade ao estudo de radiciação, a gente vai ver agora potência com expoente fracionário. Bem, pessoal, vou mostrar para vocês que existe uma relação entre a potência com expoente fracionário e a radiciação. Olha como é simples. Eu tenho aqui uma potência de base A, expoente m sobre n. Eu quero transformar isso daqui em uma radiciação. Vai ficar da seguinte forma. Eu vou escrever aqui o radical. E dentro do radical eu vou colocar a base, que nesse caso é A. Aí você vai fazer o seguinte. Você vai imaginar que esse m aqui, ele está no sol. Esse m aqui, ele está protegido, ele está na sombra. Então, como é que eu vou colocar esses elementos aqui? Vai ficar assim. Quem está no sol é o m. Se ele está no sol, ele vai para a sombra. A sombra é dentro, ó, da casinha. E quem está na sombra vai para o sol. O sol é fora da casinha. E a gente vai utilizar então essa relação para transformar uma potência de expoente fracionário em uma radiciação, ou então uma radiciação em um expoente fracionário. Professor, mas como é que seria a volta de uma radiciação em uma potência de expoente fracionário? A mesma coisa, gente. Ó. Você repete o radicando, que vai ser a base, e você vai pensar assim. Como esse m está dentro da casinha, ele está na sombra. Se ele está na sombra, então ele vai para o sol. Se esse n está fora da casinha, ele está no sol. Se ele está no sol, ele vai para a sombra. Tranquilo, pessoal. Você fazendo essa brincadeirinha aí, você nunca mais vai esquecer. Por exemplo, se eu tenho aqui na letra A 25 elevado a 1/2. E aí, professor, como é que resolve isso? Bora fazer o seguinte, então. Bora transformar isso aqui em uma radiciação, vai ficar mais fácil. Eu coloco aqui o radical. E coloco aqui, ó, 25, que vai passar a ser o radicando. E faço, né, galera? Essa regrinha, né? Quem está no sol, nesse caso é o número 1, ele vai para a sombra, que é dentro da casinha. 25 elevado a 1, sabe que é 25. E quem está na sombra vai para o sol. Ó, gente, o índice é 2. Então, nós temos aqui, na verdade, uma raiz quadrada de 25. E a raiz quadrada de 25, a gente sabe que é 5. Por quê, professor? Porque 5 elevado ao quadrado é igual a 25. Ah, verdade. Tranquilo, né, galera? Olha a letra B aqui. 8 elevado a 1/3. Não sei calcular, então eu vou transformar isso aqui em uma radiciação. Vai ficar então, ó. Eu coloco aqui o radical, o 8, e faço a regrinha. Quem está no sol vai para a sombra, dentro da casinha. Quem está na sombra vai para o sol. Então, nós temos aqui, na verdade, uma raiz cúbica de 8. E a raiz cúbica de 8, a gente sabe que é 2. Por quê, professor? Porque 2 elevado ao cubo é igual a 8. Tranquilo. Olha a letra C. 5 elevado a 3/4. Eu quero transformar isso aqui em uma radiciação. Então, eu coloco aqui o radical. O radicando vai passar a ser o número 5. E faço, né, a regrinha. Quem está no sol vai para a sombra, que é dentro da casinha. E quem está na sombra vai para o sol. Então, essa daqui, né, a gente só consegue resolver com o auxílio de calculadora. Aí vai parar por aqui mesmo. Professor, e se eu quisesse voltar da radiciação para a potenciação, faz a mesma coisa. Repete o 5 e faz a regrinha. Ó. Esse 3 está dentro da casinha, então ele está na sombra, então ele vai para o sol. Esse 4 está fora da casinha, então ele está no sol, ele vai para a sombra. Tranquilo, né, pessoal? Agora, olha essa letra D, gente. 100 elevado a 0,5. Eu quero que vocês entendam que 0,5 é um número decimal e ele, em forma de fração, é 5 sobre 10. Professor, por que 5 sobre 10? Como depois da vírgula eu tenho apenas uma casa decimal, então é por 10. Se eu tivesse duas casas decimais depois da vírgula, por 100. E assim sucessivamente. Vou simplificar aqui tanto o numerador, tanto o denominador por 5. Então 5 por 5
dá 1, 10 por 5 dá 2, então eu encontrei um meio. Ou seja, 0,5 é a mesma coisa que um meio. Então, se eu tenho 100 elevado a 0,5, isso aqui é a mesma coisa que 100 elevado a 1 meio. E a gente viu na estante que quando o expoente é o meio, na verdade, ele quer então a raiz quadrada de 100. A gente viu na letra A. Quando o expoente é 1 meio, ele quer uma raiz quadrada. E a raiz quadrada de 100 é 10. Beleza. O que é que a gente vai ver agora? A gente vai ver algumas ferramentas que vai nos auxiliar na simplificação dos radicais, que são elas as propriedades dos radicais. Primeira propriedade, a gente olha assim, né, acha que é um bicho-papão, só que não. Galera, a propriedade 1 fala o seguinte: quando o índice for igual ao expoente, você corta o radical e a resposta é o próprio radicando. Agora, vai ter aqui a regrinha do índice. Se por acaso o índice for par, o radicando ele vai sair como módulo de A. Se por acaso o índice for ímpar, o radicando ele vai sair como o próprio valor. Professor, como assim? Eu não entendi. Olha como é simples isso aqui, quer ver? Olha a letra A. O índice é 4. O expoente é 4. O índice é igual ao expoente. Então eu já sei que o radical vai deixar de existir. Agora, como o índice é par, esse 7 ele vai sair como módulo de 7. Professor, e quanto é que vale um módulo de 7? O módulo de 7 é o próprio 7. Então, professor, é o seguinte, eu poderia fazer direto assim: índice igual ao expoente, resposta 7? Poderia. Agora, olha a letra B. Índice 6, expoente 6. Já sei, professor, a resposta é menos 2? Não. Professor, por quê? Você não acabou de dizer que quando o índice é igual ao expoente, a resposta não é o radicando? É, meu querido, mas quando o índice for par, ó gente, quando o índice for par, o radicando, ele vai sair como módulo. Então aqui, professor, como o índice é par, ele vai sair como módulo de menos 2. E o módulo de menos 2 é o 2 positivo. Então, professor, deixa eu ver aqui. Índice par 6, expoente 6, igualzinho. Não pode sair menos 2, não. Ele vai sair como módulo de menos 2. Isso mesmo. E o módulo de menos 2 é o próprio 2. Tranquilo? Até porque, né, pessoal? A gente estudou que quando o expoente ele for par, esse resultado aqui, gente, ele vai ser positivo. Então ele vai ter que sair positivo. Beleza, professor. E a letra C? Na letra C, gente, olha, o índice é 5 e o expoente é 5. Índice igual a expoente, a gente sabe que corta o radical. Mas como o expoente é ímpar, você não precisa colocar dentro do módulo, você coloca logo o radicando. Então, qual vai ser a resposta aqui, professor? A resposta vai ser, gente, menos 3. Professor, por que esse aí não saiu no módulo? Esse aqui não saiu no módulo porque o índice é ímpar. Quando o índice for ímpar, não precisa colocar dentro do módulo. Tranquilo, professor. E a letra D? Índice é 2, expoente é 2. Eu sei que o radical vai deixar de existir. No entanto, como o índice é par, o radicando vai sair em módulo. Tranquilo, professor. E acabou porque eu não sei quais são os valores de x e y. Então, essa aqui é a própria resposta. Beleza, professor. E a letra E? A letra E, gente, ó, índice igual a expoente, eu sei que o radical vai deixar de existir. No entanto, como o índice é ímpar, não precisa sair em módulo. Vai sair simplesmente A menos B. Pronto, professor. Tranquilo. Não saiu em módulo porque o índice é ímpar, né? Quando o índice é ímpar, não precisa ser no módulo. Isso mesmo, garoto. Bem, a propriedade, pessoal, 2 e 3, eu só vou poder aplicar elas quando o radicando for positivo. Tranquilo? E o que é que fala, professor, a propriedade 2? Olha aqui para o quadro rapidinho. Eu tenho uma raiz enésima de A vezes B. A propriedade
propriedade 2 fala que eu posso separar, gente, esse A e esse B, sendo que cada um deles fique em radicais distintos. Só que observe que o índice continua sendo o mesmo. Professor, eu ainda não entendi. Como assim? Por exemplo, eu tenho aqui uma raiz quadrada e dentro desse radical nós temos aqui 4 vezes 9. Você pode separar isso aqui. Vai ficar então raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 9. Ah, professor, é só isso? É só, gente. Ó. A segunda propriedade fala que você pode separar em radicais diferentes, só que o índice permanece o mesmo. Se você quiser resolver isso aqui, né? Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 9 é 3. 2 vezes 3, isso aqui ó, vai dar 6. Que é a mesma coisa de você fazer, né? 4 vezes 9 dá 36. Raiz quadrada de 36, 6. A mesma coisa. Olha a letra B. Raiz quinta de 3 vezes x vezes y ao cubo. Bem, a propriedade fala que você pode separar. E vamos fazer isso então, tranquilo? Para aplicar a propriedade. Então vai ficar raiz quinta de 3. Então, ó, já tem o primeiro radical. Vezes raiz quinta de x. Vezes raiz quinta de y ao cubo. Então, a propriedade 2 fala que você pode fazer essa separação. Tranquilo, galera? E a propriedade 3 é bem semelhante à propriedade 2. Só que agora nós temos uma divisão. Nós temos aqui um radical, em que nessa radical nós temos aqui uma fração. Você pode separar. Vai ficar raiz enésima de A dividido por raiz enésima de B. Professor, como assim? Eu não entendi. Por exemplo, você tem aqui ó, raiz quadrada de 4 nonos. Você pode dizer que isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de 4 dividido por raiz quadrada de 9. A gente separa, gente. E aí, se você quiser resolver, né? Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 9, 3. Resposta, 2/3. Tranquilo, né? E a letra B, professor? A letra B, pessoal, a mesma coisa. Você tem aqui uma raiz cúbica de x ao quadrado sobre 7. Bora separar, então. Vai ficar, então, assim. Você pode separar em raiz cúbica de x ao quadrado dividido por raiz cúbica de 7. Pronto.